Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô muito sedentária, mas tô muito sedentária. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Muito ativa. Trabalho muito desde minha adolescência e assim, já até entrei algumas vezes na academia, né? Mas justamente por questões de trabalho, a gente trabalha no comércio, é muito puxado, eu não consegui continuar. Já entrei, sei lá, umas 2, 3 vezes na academia e não consegui continuar, tive que parar, né? Geralmente quando chega final de ano, né? Chega dezembro, novembro, dezembro, comércio, loja de povão, loja fica cheia, né? Aí a carga horária aumenta, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? E eu tinha que trabalhar, né? Aí saía da academia. Aí passava mais um tempo, voltava. Mas isso quando eu era solteira. Mas assim, eu era magra. Na verdade, quando eu ia para a academia, era para poder pegar corpo, né? Era justamente para ter corpo. Eu era muito magra, eu sempre fui muito magra. E eu ia para academia justamente para poder pegar corpo. Agora eu quero tirar o corpo. Tirar um corpo, ficar só com um, tem 2 corpos em mim, né? Aí eu sempre fui muito magrinha. A minha infância, né? Claro que a gente teve uma infância muito complicada, muito difícil. Eu não tenho vergonha de falar isso, né? Graças a Deus sobrevivi, né? Isso é um testemunho, mas a gente passou por momentos muito difíceis que a gente dependia de terceiros muitas vezes para alimentação, né? E claro que uma criança precisa, né, de alimentos calóricos, né, com bastante energia e tal, para criança, né, para o desenvolvimento, cálcio e tal. E era coisa assim, que a gente não tinha, né? A gente não tinha um café com leite, não tinha um leite para tomar, né? Que leite é uma fonte de cálcio, né? Assim, era uma alimentação difícil, né? Tinha legumes, né? Para ter uma alimentação saudável e mesmo porcaria, né? Que é o que faz engordar mesmo, não sendo saudável, mas que as crianças gostam de comer, né? E batata frita, biscoito, essas coisas assim, né? A gente não tinha, então a gente vivia na dieta, querendo ou não, né? E assim, só que eu era criança, né? Claro, quando eu vinha uma outra criança comendo uma fruta, um iogurte, eu queria aquilo, né? Mas era na hora que via comendo. Fora isso, eu estava correndo, brincando, pulando, subindo para lá, para cá, era pique disso, pique daquilo outro. E mesmo na hora da alimentação, mesmo precária, mas tinha alimentação, a gente estava correndo, rua abaixo, rua acima, brincando para lá e para cá. A gente comia fora de horário por conta disso. Tá correndo, tá brincando, tá subindo, tá descendo rua, sobe em árvore, desce de árvore. A gente esquece até que tem que se alimentar. A criança é assim. A minha filha é assim. A minha filha come bem, a minha filha é gordinha, é fortinha. Mas se estiver brincando, ela nem sente fome ou segura a fome. Brinca. Aí na hora que acabou a brincadeira, que os coleguinhas vão para casa, pronto. Aí ela entra com a fome de 7 mendigos. Mãe, tô com fome, mãe, tô com fome, mãe, tô com fome. Mãe, tô com fome, mãe, tô com fome. E naquele desespero, falando engraçado, tava lá brincando com os coleguinhas, não tava com fome, né? Não, até tava, né? Estava segurando, né, para brincar. E assim, então eu desde a minha infância, aquela correria, aquelas brincadeiras, sobe e desce. Hoje em dia as crianças quase não brincam, muito pouco. No máximo, a minha anda de bicicleta dentro do condomínio, né? Aí pega patins. Em meia hora ela já andou de bicicleta, de patins, de skate. E depois 2 horas com o celular na mão, tablet. E quando eu era criança não tinha nada disso, né? Até porque se tivesse também não teríamos condições de comprar. Então a gente brincava mesmo na rua, de pique, né? Não tinha a violência que tem hoje em dia, né? As pessoas mal podem sair, né? Então aí a gente brincava e sobe, desce, corre, pula. Aquilo dali
eu tinha uma vida muito ativa e fui crescendo assim, né? Minha infância assim, adolescência, depois a fase adulta, que eu ia trabalhar. Trabalhava em loja de comércio, loja que tinha escada, então eu subia e descia a escada o dia inteiro, subia correndo, escada, descia correndo, atendia cliente, subia, descia, ia para lá e para cá, pegava ônibus, descia de ônibus. E isso, mesmo quando a gente não está na academia, a gente está naquela rotina, mas eu não era sedentária, né? Eu tinha bastante saúde. Eu lembro que uma vez... Aí, né, eu mesmo, né, na fase adulta, eu fui magra. Tanto que uma vez eu fui entrar na academia, aí um instrutor lá, né, eles vieram ver, acho que a gordura do corpo, né. Aí quando ele colocou um aparelhinho, ele tentou na minha perna assim, né, apertar assim, e falou, gente, você não tem gordura nenhuma com o aparelhinho, né. Eu falei assim... ainda bem que eu não tenho gordura, mas também não tenho músculo, não tenho nada. Eu quero criar corpo, né? A minha intenção quando eu entrava na academia era para isso, né? Mas independente de academia, como eu falei, a minha vida eu era saudável, subia, não fazia exercício, né? Mas também não fazia exercícios físicos, não corria, não caminhava. Mas era o fato daquela vida, né, agitada que eu tinha, né? Ia trabalhar cedo, pegava ônibus, descia de ônibus. Eu estudava depois eu parei de estudar, mas antes eu estudava, trabalhava de dia, estudava de noite, vem, sobe, desce, pra lá, pra cá, comia pouquinho. Então, e também, claro, a metade da idade que eu tenho hoje em dia, né? Eu não me sentia cansada. Era bem saudável. Eu trabalhei num lugar que eu descia do ônibus, eu tinha que atravessar a passarela pro outro lado. Gente, eu subi e desci a passarela no estalar de dedo. E hoje em dia, menina, eu saí de casa, eu ando 2 minutos, eu tô com um palmo de língua pra fora. Eu falei, Jesus, eu tô muito sedentária. Hoje eu fiquei com medo até de dar um treco, de infartar, alguma coisa assim. Porque já logo cedo, né? De manhã cedo, 8 horas da manhã, o sol já tá escaldante. Que é uma coisa que já pesa. Eu subo a rua, não sei aqui, acho que não dá pra ver direito, apesar de não parecer, mas dá pra ver que essa rua aqui é subida. E eu subo essa rua no sol, gente, o peso do corpo já dobra. E eu já tô, como eu falei, já tô com dois corpos em um só, né? Já tô bem pesada. Eu tava subindo hoje falando assim, meu Deus, eu tô cansada. Eu subi a rua me sentindo cansada. Eu falei, tô muito sedentária. Eu preciso tomar um rumo na minha vida, né? Mudar, tomar uma atitude e mudar, porque eu trabalho com comércio. Só que de uns 6 meses pra cá, o movimento tá muito fraco. Então eu passo mais tempo parada. Quando o movimento tá bom, é aquela agitação, né? E o movimento fraco, eu fico parada. Então eu fico sentada. Às vezes eu fico até em pé. Procuro alguma coisa para fazer, mas fora isso, a cadeira tá ali, eu tô aqui, eu fico sentada. E isso tá acabando comigo. Aqui, eu numa poltrona velha que tem aqui na loja. Fico sentada aqui na frente da loja. Como eu tô trabalhando, né? Aí eu tava falando e parei para atender o cliente, né? Aí eu atendi 3 clientes, graças a Deus. Aí, né, eu tava falando, né, do meu sedentarismo. Aí eu andava bastante, né, mesmo fora da academia, mas, né, trabalhando. Primeiro eu trabalhava e estudava, depois só trabalhava, mas trabalha fora, trabalha dentro de casa, né, era uma vida bem agitada. E agora eu tô muito sedentária, eu fico sentada. Atendi o cliente ali e já voltei para sentar, né? E aí a gente almoça sentada, a comida fica parada, né, no estômago. Aí é onde fica fazendo aquela barriguinha, né? Aí eu falei, gente, eu tenho que tomar um rumo, eu tenho que fazer alguma coisa. Outro dia falei pro meu esposo, mais ou menos um mês, que eu ia começar a acordar
às 4 da manhã, não tinha nem começado o verão ainda, né? Aí tem uns dias que tava fresquinho aqui, né? Aí eu falei assim, vou começar, falei pra ele, vamos levantar às 4 horas pra caminhar, porque a gente mora no condomínio, né? Então, dá pra fazer isso, né? Eu falei, vamos levantar às 4 horas pra caminhar. Vou caminhar de 4 até às 5, 5 e meia, né? 4 não, que 4 eu vou levantar, né? Falei, caminhar 1 hora mais ou menos, né? Porque 6 horas já tem que estar começando, tem que estar fazendo o almoço, arrumando a casa, ajeitando as coisas. Aí ele falou, ah não, vai tu. Eu falei, eu vou mesmo. Só que aí eu não me lembro qual foi o motivo, que eu não, no outro dia, não sei se estava chovendo. Tinha alguma coisa que eu falei, ah não, eu não vou não. Falei, não vou não porque deixa pra depois de amanhã. Porque quando a pessoa tá no ritmo, né, a pessoa fica empolgadona. A gente começa a ir pra academia, vai um dia, vai 2, vai 3, aí fica super empolgado. Mas se você relaxar, depois dá uma preguiça. E nesse caso ainda ia começar, né. Aí eu falei assim, caramba, não vou hoje não. E tô até agora pra ir, né. E agora tá clareando cedo, 4 e pouca da manhã, 5 horas o dia já tá claro. Mas eu ando com um cansaço, e eu acho que já é do sedentarismo. Eu ando tão cansada que se eu parar de falar do jeito que eu tô falando aqui, parar de falar e ficar sentada aqui, eu começo a cochilar. Outro dia eu tava sentada aqui, minha cabeça caiu. Eu tava cochilando. Gente, os olhos começam a pesar, o corpo começa a relaxar, dá um sono tremendo. A gente vive com um sono acumulado. Olha minhas olheiras. Eu vivo com sono acumulado, eu acordo cedo, eu durmo tarde todo dia. É trabalho, é casa, é filho. E isso vai cansando, né? Vai pesando no corpo. Aí a gente vai ficando sedentária e fica mais pesada ainda, como eu falei. Começa a andar 2 minutos e fico esbaforida, né? Realmente cansada. Aí eu falei, não, gente, isso tem que mudar. Deixa passar, hoje é dia 29, né? Tá virando o ano, deixa virar esse ano, deixa acabar esse negócio de festa, que eu vou tomar uma atitude, fazer alguma coisa. Começar a caminhar, voltar pra academia. Eu tinha falado pro meu marido assim, vamos pra academia. A gente trabalha de dia, a gente vai pra academia à noite. Só que ele falou, não sei o que, não sei das contas, não sei o que. Aí eu também sozinha não vou, né? Porque não tem uma academia aqui pertinho. Tem que pegar ônibus ou de carro, né? Aí até agora também não foi. É só trabalho, casa, filho mas deixa virar o ano, deixa chegar janeiro, que daqui a pouquinho, né? Daqui a alguns dias que eu vou mudar essa minha vida. Pela saúde, né? Principalmente, porque eu preciso emagrecer, gente. Eu preciso emagrecer, tirar esse outro corpo que não me pertence, que tá sobrando aqui, eu jogar fora. Vai embora junto com o ano, né? E por falar nisso, agora eu vou almoçar. Tá, gente? Porque também saco vazio não para em pé. Eu acordo cedo, tomo café da manhã cedo, tá na hora de almoçar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.